Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta quarta-feira, dia 10. E o destaque principal, claro que é o futebol. Na sexta-feira, na próxima sexta-feira, haverá uma vídeo-reunião na Liga do Nordeste com a diretoria da Liga, com a presidência da Liga e com os clubes que disputam a Copa do Nordeste. Todo mundo sabe que o futebol está parado, o mundo está parado em razão da pandemia e a Liga do Nordeste está buscando agora com os clubes, não é um mecanismo para que a competição seja finalizada no campo de jogo. O presidente da Liga, o advogado Eduardo Rocha, ele não abre mão de terminar o campeonato jogando. Faltam 5 datas, apenas e tão somente 5 datas. E um detalhe para você que é ouvinte da 98 pelo rádio e também pelo youtube.com/98FM Natal, é que a Copa do Nordeste, se você fizer uma proporção, claro, vamos respeitar a lei da proporcionalidade. Se você pegar a Copa do Nordeste, o que ela representa em premiação financeira e o Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série B, ela é muito, mas muito mais rentável que o Campeonato Brasileiro. Então, não tem como alguém de sã consciência, imaginar que a Copa do Nordeste pode simplesmente, não, para aí, para do jeito que está e morre a edição 2020. E os contratos em vigência, não é? Vai haver ruptura de contratos e o que os clubes ainda têm a receber de cotas. O que pouca gente fala é que existe uma indisposição da Rede Globo de televisão, ela perdeu os direitos de transmissão para o SBT Nordeste e a cada transmissão de jogos da Copa do Nordeste, a audiência da Rede Globo ela cai vertiginosamente. A emissora do seu Silvio Santos ganha disparado da Globo quando o assunto é futebol, é Copa do Nordeste, comparando com a outra programação que a outra emissora exibe. Estou dizendo, comparando, por exemplo, um jogo de Copa do Nordeste. Vamos pegar aqui a ABC e Santa Cruz, América e Botafogo da Paraíba, dá mais audiência que qualquer outra programação da Globo. E aí a gente sabe que começa uma picuinha desgraçada nesse negócio aí. Então a gente vai destacar aqui no primeiro bloco exatamente essa questão da Copa do Nordeste. Presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, a sua avaliação e a proposição da Liga em relação à finalização da edição 2020 da Copa. Meu caro Marcos Lopes e ouvintes, a avaliação nossa é que nós temos um aval da Confederação Brasileira de Futebol e nos estados das federações de futebol, que são os representantes da CBF, cada um no seu respectivo estado, de que a competição ocorrerá para que possamos oferecer ao público nordestino, em que pese não ser com a presença do público, mas com o televisionamento, no nosso caso, na TV aberta pelo SBT e na TV fechada pelo canal de televisão Fox. Ainda temos aquele que compra o pacote para ver todos os jogos, né? Muitos adquiriram, muitos poderão adquirir. E teremos essa competição, queira Deus, com rapidez. E ela é a competição mais fácil de ser feita. Eu vou explicar por que ao ouvinte. Nós temos uma última rodada com 16 clubes. Numa única partida, entre eles, ficarão só 8, que é os 8 que fizeram melhor campanha e que passam para a segunda fase. Na segunda fase, esses 8 se enfrentam divididos em grupos de 4. E numa única partida também já se eliminam mais 4. 4 sobrevivem, 4 infelizmente ficam pelo caminho. É da regra da competição. E a posteriori, esses 4, ao se cruzarem em 2 grupos, então somente 2 partidas, só ficarão 2.
Então, na verdade, com 5 rodadas a gente terminaria a competição, porque os dois vão disputar 2 jogos para saber quem é o grande campeão da região Nordeste. E vai amealhar um prêmio de R$ 1 milhão. Daí é que há uma vontade muito grande dos dirigentes nordestinos de que nós façamos a competição acontecer dentro das possibilidades que nos são permitidas. Possivelmente isso vai se levar a debate. Só pelo dia de hoje é que nós vamos saber se essa reunião, por óbvio, por videoconferência, ocorrerá na sexta-feira às 11 horas ou na segunda às 11 horas, porque nós estamos vivendo um feriado da quinta-feira e agora mesmo, por exemplo, o Rio Grande do Norte decretou feriado na sexta-feira através da Assembleia, a um pedido do governo do Estado. Então talvez alguns dirigentes saiam das suas cidades e para evitar isso nós estamos fazendo a competição, perdão, a reunião possivelmente na segunda-feira, Marcos. Reunião essa, para deixar já bem claro, que é uma reunião de sugestões dos participantes da competição, que ao fim e ao cabo são os maiores interessados na lisura, na conclusão e na boa competição, a competição saudável. E óbvio que nós vamos oferecer essa sugestão à CBF, que é, em última análise, quem realmente define como dar-se-á o término da nossa competição, por ser uma competição com o carimbo CBF. Tanto é assim que ela classifica para uma outra competição também, CBF, que é a Copa do Brasil. Então, estamos animados, faremos uma reunião, como sempre foi feita, de ordem democrática, e o que a maioria decidir é o que a gente vai sugerir à CBF, que tem o poder de fazer, de aceitar ou não aceitar. Mas temos um bom relacionamento com o departamento técnico da CBF e acredito que os clubes pedindo, será encampado o pedido deles pelas nossas federações em cada um dos seus estados. O presidente da federação aqui tem sido um parceiro de primeira hora, quero aqui inclusive deixar esse registro e esperar que essa reunião defina muitas outras coisas e que nós possamos passar para a imprensa, mas obviamente sabendo que a CBF é quem vai, repetindo, em último momento é quem vai decidir realmente. Mas esperamos sim a compreensão e até pode ser essa competição piloto, porque como ela é muito rápida, se virá até para o retorno às competições dos clubes e a posteriori se disputar o restante das partidas também dos campeonatos estaduais. O que eu achei bom nas decisões da CBF é que ela deixou muito claro que que todas as competições terminarão em campo, como não podia ser diferente. Competição que começa em campo, termina em campo. Isso é óbvio. Senão você perde a credibilidade com o torcedor. Você não pode vender mais aquele produto. Porque ele é um produto que por qualquer intempérie, como nós estamos vivendo agora, ele não é mais entregue. E não é o caso do nosso produto, que tem cada ano que passa, graças ao trabalho de todos, né, crescido de forma geométrica. É isso que eu posso passar por 20, tranquilizar e dizer que essa pandemia vai passar, como tudo na vida passa também. Passa também. Depois do presidente Eduardo Rocha, a gente ouve também Constantino Júnior, que é presidente do Santa Cruz de Recife. Presidente, qual é a posição do Santa Cruz em relação a essa questão? Boa tarde, Marcos, Boa tarde, ouvinte. Sem dúvida alguma, a nossa posição é da continuidade da competição, como a grande maioria, ou na minha concepção até a totalidade, dos presidentes, dos clubes disputantes, claro que pensa na volta da competição. É uma competição que ela vai premiando, diferentemente dos estaduais, ela vai premiando por passagem de fase. Então a gente está aí se encaminhando para uma passagem de fase, uma rodada decisiva para que a gente classifique as 8 equipes que vão disputar as quartas de final, já fazendo jus a uma premiação nessa passagem. A posteriori, aí, mais uma rodada, a gente sai de 8 para 4 equipes,
né, e mais outra rodada para 2 equipes. Então, é uma competição que tem tido todo sucesso, né, na questão comercialmente falando, a audiência, né, vem se consolidando, né, como um grande produto, como um produto nobre do futebol brasileiro. E eu acho que a forma da gente consolidar, né, essa competição é terminar dentro de campo. Então, a gente sabe que, claro que respeitando todas as normas de segurança, né, e obedecendo, né, as determinações do Ministério da Saúde, das secretarias locais, mas a gente entende aqui que é muito importante essa volta, né, para que a gente, primeiro, né, termine a competição dentro de campo, valorizando, né, tudo que foi investido, né, e também dando a chance de alguns clubes vislumbrarem nessas passagens de fase aí, né, poder fazer receita. E claro que entregar, né, aos parceiros comerciais, né, esse novo produto que é a Copa do Nordeste. Então, temos uma reunião programada, né, com todos os presidentes, possivelmente aí entre sexta-feira ou mais, provavelmente na segunda-feira, dia 15. Então, a gente deve começar a alinhar essa questão de volta. E, na minha concepção, eu vendo como presidente, é uma grande chance, né, da gente poder dar visibilidade aos nossos atletas, a poder fazer caixa, né? Então, e também entregar, né, valorizar a própria competição para o ano seguinte. Então, é uma competição nobre e que a gente tem esse total interesse em continuar a disputa dentro de campo. Essa é a nossa visão aí, a visão do Santa Cruz, e claro que da grande maioria dos presidentes, né, que disputam a Copa do Nordeste 2020. O América também participa do nosso Tocando a Bola de hoje. Presidente Leonardo Bezerra, a sua visão, termina jogando ou não a Copa do Nordeste? Eu acho uma decisão super sensata da Liga do Nordeste, certo? E de todos os clubes que venham conversando, todos têm a mesma opinião, que o futebol deve ser resolvido dentro de campo. E a Liga está certíssima em terminar o campeonato realmente dentro de campo. Como a gente vai conseguir fazer, e nós ainda não sabemos. Teremos uma reunião aí próxima sexta-feira por videoconferência e vamos alinhar esses detalhes. Mas é de suma importância que todo e qualquer campeonato que começou termine dentro de campo. Gustavo Cartacho, vice-presidente de futebol do ABC. Qual é a posição que o ABC leva para a reunião da sexta-feira? Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvinte da 98, torcedor do ABC. Um grande abraço e um grande prazer falar contigo. Marcos, a importância da Copa do Nordeste para o ABC e para o Rio Grande do Norte, ela é muito grande, né? O ABC valoriza muito a Copa do Nordeste. Foi uma das coisas que eu sempre prezei com o professor Diá, a valorização da Copa do Nordeste. Competição altamente rentável, competição onde nós temos uma possibilidade real de classificação, onde muitos desacreditavam do ABC e o time foi lá e correspondeu, está bem pontuado aí para conseguir a classificação. Então a gente espera que essa volta do futebol que está se desenhando aos poucos, né, com o governo do estado, prefeitura do Natal, que se defina para que o ABC possa voltar aos treinamentos e pensar nos jogos. Não tenho dúvida que a Liga do Nordeste vai terminar essa competição dentro do campo, o tamanho da competição e da importância. O ABC apoia integralmente a Liga do Nordeste e com certeza apoia que a Liga termine a Copa do Nordeste dentro do campo, porque é lá dentro do campo onde se decide as coisas e o ABC está fazendo por merecer disputar essa competição dentro do campo. Então a gente aguarda ansioso, esperançoso que a Liga volte forte como sempre foi e que o ABC possa jogar dentro do campo o jogo contra o CSA e consequentemente vencendo as próximas fases da competição. Um grande abraço e Deus abençoe. E o Botafogo da Paraíba? Sérgio Meira é presidente do Belo. O senhor vai levar que proposta para a reunião da sexta-feira, presidente? A Copa do Nordeste é muito importante para os clubes nordestinos, evidentemente. Nós sabemos que é uma fonte de receita muito importante,
principalmente para esses clubes que têm menores apoio financeiro. O Botafogo tem se dado muito bem na Copa do Nordeste nessas 2 últimas temporadas, e não podemos prescindir de forma alguma da existência da Copa do Nordeste. Parabenizar a Liga, eu acho que a Liga está defendendo bem a realização em campo para que a gente possa terminar essa temporada de 2020. A maioria dos clubes estão defendendo isso, tenho certeza. Eu acredito que nenhum clube seria louco de dizer que não quer concluir a Copa jogando em campo, disputando em campo. Então, a posição do Botafogo acompanha a do presidente, que é defender a realização dos jogos, a continuidade, até porque a gente sabe que são poucas datas que vão ser precisas. Então, é preciso que se conclua efetivamente a Copa do Nordeste de 2020. Muito bem, tá aí o nosso primeiro pedaço aqui do Tocando a Bola, destacando exatamente a Copa do Nordeste. Em 1 minutinho eu estou de volta e o assunto continua sendo futebol. Segura aí. Voltando com o nosso Tocando a Bola desta quarta-feira, o Juventude é o adversário do América na segunda fase da Copa do Brasil. O Juventude começou hoje a testagem de jogadores e vai começar a treinar mais cedo que o América. Na opinião de Willimão Oliveira, diretor de futebol do América, o Juventude sai na frente e leva vantagem? Boa noite, Marcos Lopes. Boa noite, torcida americana. Sempre um prazer estar aqui no programa Tocando a Bola, falando de futebol, em especial do nosso América. Marcos, assim como o Juventude está se preparando para voltar a próxima semana, o América também está muito otimista com a volta também na próxima semana, a partir do dia 16, com o novo decreto, né? Existe aí uma boa conversa entre o América e a própria federação, e a federação com a sua equipe multidisciplinar voltada para a área da saúde, para que seja liberado a volta do futebol potiguar. Então a gente acredita também, sendo bem otimista, que na próxima semana estaremos também voltando aos treinos. Lógico, voltando primeiro, fazendo todos os protocolos, exercendo toda a condição do protocolo, como será exigido, né? O América já tem os testes de Covid prontos, preparados para atender não só os atletas, mas as famílias dos atletas também, até 72 horas antes de começar os treinos. Estamos tomando todos os cuidados, inclusive o CT está sendo repaginado, estamos tendo o cuidado de fazer uma mudança no próprio CT. Nesse tempo que está parado de futebol, o América tem tido um zelo muito grande com sua estrutura. Então, de formas bem otimistas, nós acreditamos que também estaremos voltando na próxima semana. Claro que se isso não acontecer, é um prejuízo muito grande para o América, porque a gente vai ter a Juventude voltando com todo o gás e a gente sempre esperando uma semana a mais. Mas a gente confia aí na federação, no trabalho que o Zé Vanildo vem fazendo, e eu acho que todos os esforços são válidos para que o nosso futebol volte forte, volte em condições de brigar nesse jogo, que é o jogo da vida do América. É o jogo do ano, né? Dadas as proporções, por questões financeiras. A gente sabe que nosso propósito de 2020 sem dúvida, o América de praxe, brigar pelo título do Campeonato Estadual, é o acesso para a Série C 2021, mas também esse jogo da Copa do Brasil, que pode nos trazer uma condição financeira que nos dará um fôlego muito importante para a Série D. Então, assim, nós estamos hoje super atentos, a direção do América, eu, Fabiano, o presidente Leonardo, a comissão técnica, nós temos conversado praticamente que diariamente, discutindo a situação clínica dos nossos atletas, como há o monitoramento dessa questão de treinamento individual, pessoal dos atletas, estamos acompanhando todos os dias, ou seja, o América também está nessa angústia da volta do futebol. E o Juventude também temos informação que contratou alguns novos atletas também, está se preparando e vai ser um jogo difícil. Nós já estamos no prejuízo do fato de saber que mesmo com a volta dos jogos será de portão fechado. E a gente perde aí um apoio importante, que é o da nossa torcida. Que nós teríamos
depois daquele jogo importante que nós fizemos lá, 1-1, onde nós tivemos a chance de sair de lá com o placar até melhor, né, com a vitória inclusive, e viríamos para casa com a casa cheia, praticamente 12 a 15 mil torcedores, com certeza estariam nos empurrando para esse jogo, mas o prejuízo agora não adianta mais reclamar do que já passou. Agora é olhar para frente e torcer de verdade que a federação e a CBF se sensibilizem quanto a esses prazos na volta, que nos dê a condição ideal para treinar, para poder fazer um jogo de qualidade. E a gente pode ter certeza, o América não vai medir o mínimo esforço para entrar em pé de igualdade contra a Juventude. Isso aí o América não tá dormindo não. O América está muito ligado e não vai deixar nada atrapalhar a performance que o América vem a ter nesse jogo da Copa do Brasil. Na série de torcedores que falam das angústias do mundo sem futebol, o meu convidado de hoje é Augusto Azevedo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes do Tocando a Bola. Primeiramente, Marcos, dizer do prazer enorme de estar em contato aí com você e com os torcedores. Eu vou lhe confessar uma coisa, sabe, nesse início aí, antes de mesmo passar a minha visão disso tudo, faz muito tempo que eu não tinha mais abordado esses temas, não tinha dado entrevistas e tal, desde o processo que me levou ao afastamento do clube, não do clube, né, do Conselho Deliberativo, não dos jogos, porque permanecia, né, até a pandemia, todos, desde sempre, nunca deixei de ir ao futebol, eu, meus filhos, porque torcedor continua, a ABC está acima de qualquer coisa, mas infelizmente, diante de várias situações, eu achei mais interessante naquele instante e até hoje, né, ter esse, vamos dizer assim, essas férias aí dessa parte meio dublê de conselheiro, meio dublê de dirigente, e nunca deixei de ser torcedor. Mas, Marcos, veja só, você me faz um questionamento a respeito dessa situação que a gente está vivendo no futebol, mas de resto a gente não pode esquecer que é em relação a tudo, né? Nós temos uma situação hoje que ninguém, salvo talvez algum cientista aí no mundo que lide com essas matérias virais, com essas transmutações bacterianas, enfim, cientistas mesmos podiam imaginar que um dia a gente estivesse vivendo isso. Infelizmente, o mundo inteiro está assim. A frustração que a gente está vivendo, ela vai muito além do futebol. Eu acho que nesse instante, até com todo o respeito e o amor que eu tenho pelo futebol e pelo ABC Futebol Clube, o futebol se torna muito pequeno diante dos problemas e da gravidade que a gente está enfrentando. E, lamentavelmente, às vezes, a gente assiste ainda autoridades em diversos contextos minimizando um problema de tão grande envergadura. Então, assim, a minha expectativa não é diferente da de ninguém. Eu particularmente tenho acompanhado o que está acontecendo no mundo e no mundo do futebol especificamente. Tenho feito alguns raciocínios, como leigo, naturalmente, que eu não sou da área médica, mas a expectativa que eu tenho, eu acho que o ABC chegou no nível do ano passado para cá, e aí todos os louros, a diretoria mais recente, incluindo o presidente Fernando Suassuna e agora o presidente Bira Marques, eles conseguiram fazer um elenco, e um time e um elenco. Eu não digo só um time, porque a gente tem mais do que um time. Sob o comando, para mim, e aí eu faço todos os elogios a quem contratou e, acima de tudo, ao treinador Francisco Diá, porque eu acho que a maior contratação que o ABC Futebol Clube fez foi Francisco Diá. Diá chegou ainda sob os olhares meio enviesados de alguns torcedores, daqueles que eu particularmente não tinha opinião. Eu via um trabalho bem feito até de Diá por aí e nunca entendi porque Diá brilhava fora e não conseguia brilhar aqui. Bastou chegar no ABC Futebol Clube e Diá implementa uma filosofia maravilhosa,
As pessoas que conhecem minimamente do futebol, e eu sou daqueles que conhecem minimamente, não conheço aprofundadamente. Mas você vê o time do ABC jogar, o time do ABC tem uma filosofia. O time do ABC é um time coletivo. Você vê que um ou outro jogadores, ou vários jogadores se destacam, mas dentro de uma filosofia coletiva. Você vê o dedo do treinador nessas horas. Você vê o dedo do treinador Francisco Diá na hora das contratações. Você vê o dedo do treinador Francisco Diá quando ele troca uma peça, 2, 3, e você mantém o mesmo padrão de jogo. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer, e aí eu aproveito esse instante, apesar de não ser o foco exatamente do que você me perguntou, mas é preciso que a gente faça um registro público de que a maior contratação do ABC Futebol Clube da temporada chama-se Francisco de Assis, o Diá. É ele o responsável, vamos dizer assim, junto com a direção, pela montagem de um elenco que cabe no bolso, me parece, né? Como eu disse, eu não estou mais no dia a dia, mas cabe no bolso, apesar das inúmeras dificuldades que o ABC Futebol Clube passa e de resto dos clubes do Brasil, e agora na pandemia, então. Então, eu espero que a gente volte em breve, como, por exemplo, agora o presidente Bira conseguiu manter o nosso elenco majoritariamente, né? Um ou outro a gente possa ter perdido, mas que não compromete o todo, e o principal, o comandante Diá, nisso daí. Eu acho que a torcida precisa chegar mais, principalmente nesse... vamos dizer assim, há uma mudança de concepção de mundo que é preciso que o torcedor incorpore de uma vez por todas. O sustentáculo maior de todos os clubes, e aí especialmente do ABC Futebol Clube, é a sua frasqueira. É preciso que, após essa pandemia, haja uma associação em massa, dentro dos patamares razoáveis de bolsa que caibem para todo mundo, porque a gente, quando eu digo a gente, o clube, ABC Futebol Clube, vai precisar e muito do seu torcedor. Então, eu espero que em breve possa ter realmente a retomada do futebol sem público, testados os jogadores. Eu acho que é importante poder de fazer essa testagem em massa dos atletas, e que a televisão possa ser esse elemento e trazer de novo as alegrias para a gente, para dentro da casa por enquanto. E que a gente possa também, num razoável tempo, estar de volta ao próprio estádio para vibrar em loco, porque a razão do futebol existir dentro dos estádios como espetáculo é a própria presença do torcedor. E eu não abro mão disso também como torcedor. Então, a minha expectativa é que realmente haja uma retomada a despeito do que está acontecendo na Alemanha e em outras situações, ainda sem público, que a gente possa ter realmente essa retomada em breve e ver o ABC de novo brilhar, né? Que eu acho que o ABC precisa imediatamente sair da Série D. O lugar do ABC não é aí. O lugar do ABC que já foi e porque uma vez tendo sido, continua sendo campeão brasileiro, e você é um dos que dão esse destaque, e a própria torcida, o próprio povo do Rio Grande do Norte reconhece isso, e que a gente possa, no ano que a gente faz 10 anos do maior título do futebol do estado, que é o nosso título nacional, a gente possa reiniciar uma caminhada de volta aos patamares que a gente precisa no futebol nacional. Forte abraço, irmão, um forte abraço a todos. Prazer enorme ter conversado com vocês, seus ouvintes. Valeu, minha gente. Fim de jogo, fim de papo. O Tocando a Bola agora volta só na segunda-feira. Amanhã e sexta nós não teremos programação aqui do Tocando a Bola. Tchau.